Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui de volta ao nosso Boteco do Marketing. Eu sou o Guilherme e, como sempre, comigo ao meu lado aqui temos a... Luísa, eu mesma. E hoje a gente tem algumas novidades, né? A nossa maravilhosa e esplêndida convidada, Thaís Marques. É ela. É ela, Tudo bem, diga oi Thaís? para o público, Thaís. Diga olá para o povo. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este belíssimo, não é canal no YouTube, é um belíssimo podcast. Muito então, bem. eu sou a Thaís. Muito obrigado. Estou aqui para falar sobre a vida de influencer, de digital Galera, influencer. Vamos lá, né? A Thaís, ela é, vamos dizer assim, é influencer de verdade, assim. Por que eu considero isso? A Thaís, ela, claro, pode contar um pouco mais a trajetória, daqui a pouquinho, mas só para vocês entenderem de qual Thaís nós estamos falando, a Thaís, que, né, do blog Coisas de Diva, né? Uma diva que tem coisas. A diva que tem coisas. E a gente vai descobrir um pouco mais sobre a história de Thaís Marques de Souza. Mas antes de chegarmos nesse ponto, eu queria fazer uma pergunta muito importante, afinal a gente está num boteco, certo? Certo. Eu sei o que eu e o Guilherme estamos bebendo. Nós estamos bebendo pinha colada. Ai, não acredito, eu amo pina colada. Olha, If you like pina coladas. Nossa, Acabamos de fazer. Invejei Então, fortemente. Fica um brinde à distância. Cheers. Tá bebendo o quê, Thaís? Eu estou bebendo uma Baden-Baden Stout, porque eu mereço, eu valho muito. Olha aí. Hein? Eu que acho merece. também. Eu acho mesmo. Muito bem, então um brinde a nós. Um brinde, tchim. Um brinde. Gente, Fazer a quarentena tá formando alcoólatras, né? É verdade. Mais ou menos. Eu tô bebendo Uhum. todos os dias. As pessoas descobriram que pode beber em casa, é mais barato que beber na rua. Né? Exato. Também. Eu queria fazer uma ressalva. A nossa pinha colada aqui é uma pinha colada tradicional, uma pinha colada raiz. Não vai leite condensado, como manda o figurino. Então, Muito essa pinha colada, ela vai leite de coco, rum e suco de abacaxi. Só. Não precisa mais nada. Sério? Mas ela tá sendo Ai, servida gelo, no né? abacaxi também? Não, Adoraria, mas não. Calma lá, né? O coronavírus dificultou o acesso às frutas frescas. Apesar da gente ter, né, o coisa de tirar o miolo O do cortador, abacaxi, o cortador específico para isso, já possível. tentei fazer. Mas, o abacaxi não pode estar muito maduro, porque a casca fica muito molinha, daí vaza e tal. Mas, enfim, temos aqui uma linda pinha colada. E quem quiser ver mais sobre essa pinha colada que a gente está aqui, só dá um pulo lá no Hey Bartender BR no Instagram, @HeyBartender, HEY Bartender BR, e dá lá aquela conferida, aquele like, aquele seu joia, que também é um outro canal de conteúdo que a gente está abastecendo aí, beleza? Muito bem. E como Thaís, como a Luísa estava dizendo, né? Se puder contar um pouquinho da sua história para nós aí, para todo mundo que está ouvindo. Isso, aquela vibe de tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Exatamente. Então vamos lá. Bom, primeiro, né, Luísa, acho que é melhor a gente nem contabilizar quantos anos a gente se conhece, né? Porque senão vai É melhor ficar não aí... entrar nisso, não. Melhor não entrar em detalhes, né? Uhum. Mas, bom, basicamente eu sou a Thaís Marques, eu sou jornalista e sou sócia fundadora, autora, faz tudo no Coisas de Diva, que começou em 2008 como um blog, né? Apenas um blog de resenha de produtos específico para beleza, junto com duas amigas minhas, com a Sabrina e com a Marina. E hoje é um conglomerado de telecomunicações. Um império. Ela é o quê? Ela é uma como é que é? Como é que fala em inglês lá a pessoa que é a dona da mídia lá? Esqueci o nome do termo. Mogul. Mogul, media mogul. É tipo isso. Exatamente. Sou eu mesma. Eu tenho um web conglomerado, tá? De notícias de beleza. Não, mas o Coisa de Diva hoje ele é muito maior do que só o blog, né? A gente tá em todas as plataformas, enfim, mas o foco continua sendo essa questão dos produtos, né, das resenhas, mas também, com o passar dos anos, a gente foi agregando outros assuntos, né? Então, a gente fala de beleza, mas também fala de moda, de autoestima, autocuidado, de viagem, de questões da mulher adulta, independente. Muitas das nossas seguidoras também moram sozinhas, ou estão saindo de casa, enfim, então a gente aborda bastante esses temas, assim.
Acho que pro público feminino, basicamente, né? A maior parte do público é mulheres mesmo. E uma coisa que eu vou acho dizer que eu legal não sigo coisa de... Sigo a Thaís, mas não sigo coisa de diva. Mas eu acho bacana, assim, do Coisa de Diva é ver, assim, que os canais foram amadurecendo conforme vocês foram amadurecendo, né? As discussões, a linguagem, tudo. Assim, você vê que mantém aquela essência, você sabe que é a Thaís, é a Marina, é a Sabrina, mas você vê que, tipo, mais ou menos como se fosse os 7 livros do Harry Potter, você vê que eles cresceram. Isso, a gente é a J.K. Rowling dos cosméticos, é isso que a gente faz. Mais ou menos isso, é. Se tiver que explicar Mas é pra legal avó o que- que vocês fazem, é isso. Eu, como estou com essa perspectiva de não seguidor do Coisa de Diva, acho que posso fazer essa pergunta. É legal porque, além, né, do Coisa de Diva, vocês também individualmente têm as seguidores aí, as seguidoras à parte, né? Que conhecem por lá, mas não sei, você percebe uma dinâmica diferente, assim, ou acaba meio que misturando tudo? Então, na verdade, assim, a gente tem como canais principais, né, de cada uma. Aliás, o canal principal de todas é o Coisas de Diva, mas individualmente a gente tem alguns pequenos projetos, né? Então, por exemplo, a Sabrina tem um Instagram só sobre o apartamento dela, a Marina tem um Instagram de livros, eu tenho o meu Instagram pessoal que é uma zona, que eu posto só o que eu quero, mas é super divertido. É muito legal. Enfim, é uma outra forma de expressão, né? Acho que Coisas Uhum. de Diva ele é muito focado em dar conteúdo, em trazer Sim. informação. Acho que a forma como a gente se coloca, eu pelo menos me ponho de uma maneira um pouquinho diferente lá do que eu me coloco, por exemplo, no meu Insta pessoal. Porque eu sei que no meu Insta pessoal tem umas seguidoras que me conhecem mesmo, que me seguem há muito tempo, que entendem meu humor peculiar. E talvez no Coisas de Diva não fosse tão bem aceito assim. Então eu procuro Entenderia. dar uma trabalhada diferente em cada um. Legal. E você Achei- também agora teve uma mudança recente, desculpa, Lu, Não, mas recentemente se mudou, né, nossa querida cidade capital do Paraná, Sim. Curitiba, Sim. para Eu vim morar em São Paulo. São Paulo. São Paulo E aí? City. Pois é, então, na verdade, Conte-nos mais. contarei. Nós começamos em Curitiba, né, às 3. Inclusive, acho que uma curiosidade para ser contada é que eu fiz faculdade de jornalismo com a Marina, e a Marina trabalhava com a Sabrina numa editora de revistas, onde a Sabrina era designer. Daí todos nós nos conhecemos nessas circunstâncias. Então, uma coisa que sempre aconteceu, assim, é que a gente trazia muita informação. Aliás, trazemos informações sobre Curitiba, lugares e coisas legais para fazer. Mas eu traí o movimento. Olha aí, Bastante. Denúncia. Eu resolvi vir para São Paulo, então, por questões profissionais e pessoais, né? A parte profissional é porque aqui é realmente onde os nossos clientes estão, onde as coisas acontecem, as oportunidades e tudo mais. Então, para alguns trabalhos internos que eu faço dentro da nossa empresa, né? Aqui é mais interessante para se estar. E também que eu estava querendo mudar de áreas, mas basicamente o fato de ser de Curitiba ainda continua sendo um atrativo para as pessoas que querem ver informações específicas da cidade, mas o nosso público é nacional, né? E internacional, enfim, tipo, pessoas de todos os lugares. Mas também é legal porque eu consigo trazer coisas que eu estou descobrindo aqui, quer dizer, não agora nesse período aí de coronavírus, mas futuramente se mudou para ficar em casa. Nossa, foi bem isso mesmo. Tô enfiada no apartamento. Deus abençoe. Mas tudo Mas bem. veja, né? Você muda um pouco a região e tal, né? Muda o barulho A do vista da vizinho. janela. Isso. Mas como que você diria que essa... Aliás, vamos lá, né? Tudo bem, é estabelecido isso, a gente sabe que você trabalha, né? O que a gente, até uns, vamos lá, 10 anos atrás, mais ou menos, a gente chamava isso de ser blogueira, né? Isso. Hoje bateu aquele raio gourmetizador na blogueira e ela virou influencer. É verdade. Né? Gourmetizou. E, assim, primeiro, pergunta besta, né? Você, quando você vai se apresentar, olá, sou Thaís Marques, sou influencer, né? E como você se considera, assim, influencer? E também como que é a vida, né? Vamos dizer, a vida de influencer, como é, Thaís? Vamos lá, então. Bom, a primeira coisa é que realmente, quando a gente começou 12 anos atrás, quase, a gente era chamada de blogueira, né? Uhum. E, inclusive,
termo blogueira foi sendo deturpado e um pouco marginalizado, digamos assim, né? Com o passar dos anos. Porque eu acho que a televisão mesmo, né? A grande mídia colocou com personagens e tal, de uma maneira muito pejorativa, assim, esse trabalho, sabe? Como se fosse uma menina fútil que só aparece nos eventos e que posta fotinho bonita. Claro que, assim, tem gente que faz de um tudo, né? Falando pelo nosso trabalho, é muito trabalho, assim, o que aparece nas redes sociais e no conteúdo, enfim, é a pontinha do iceberg. Tem muita coisa que acontece de bastidor que não é simplesmente pegar um batom, passar na boca e fazer uma foto bonitinha para o Instagram, né? Então, respondendo a primeira pergunta, no começo a gente era chamada de blogueiras. Eu sempre fiquei desconfortável com esse nome, por causa desse perfil um pouco pejorativo, mas eu pessoalmente também não gosto do nome influenciadora digital ou influencer, que eu também acho que está caindo nesse lugar, sabe? Então, eu gosto de me apresentar como criadora de conteúdo. Que daí também lembra a minha época de jornalista raiz e tal, que é basicamente escrevendo, criando conteúdo. Eu acho que esse é o melhor nome que eu posso dar, assim, pro que eu faço hoje em dia. É bacana. Lá fora o pessoal usa muito isso, né? De content creator. Isso, era mesmo os influenciadores. Eu ia justamente nesse ponto, né? As próprias plataformas estão indo para essa linha, né? O Instagram tem lá a conta creators, o YouTube tem aquela área de creators também. Então, tem todas essas iniciativas, né, que de fato vão apontando para o que é, né? Então, a pessoa, independente se ela se posiciona ou se entende, se define como influencer, mas na verdade ele é um criador de conteúdo. Agora, se esse conteúdo é bom ou não. Mas, esse conteúdo influencia as pessoas, né? Isso que o influencer leva, né? Carrega consigo. Você pode ter um conteúdo ótimo, não necessariamente vai influenciar as pessoas. Não necessariamente, é verdade. Concordo. Sim. Mas assim, Thaís, te cortando. Vai lá. Não, imagina. Na verdade, eu estava pensando sobre isso, porque eu acho que a palavra também influenciador digital dá muito a impressão de que as pessoas são todas umas bocós que simplesmente tudo que o outro mostra elas vão querer consumir ou ter ou fazer, sabe? Então isso me incomoda um pouco, assim. Acho que criação de conteúdo traz informação, agrega coisas e por consequência as pessoas acabam seguindo porque se interessam por aquilo e eventualmente vão querer imitar comportamentos ou comprar alguma coisa, mas isso é uma consequência, né? Acho que faz parte de você ser uma pessoa que se identifica que se identifica, enfim, com um grupo, né? O grupo se identifica com você, no caso, né? Eu falando como a influenciadora, por exemplo. Então, acredito que seja isso, assim. Mas falando sobre o trabalho, a gente faz muita coisa, muito mais do que parece para as pessoas que estão vendo ou que estão acompanhando o que a gente escreve, enfim. Tem muita coisa de empresa mesmo, né? Acho que vocês devem saber bem como é isso, né? Trabalho de dia a dia. Então, a gente faz muita coisa interna, tem a parte toda comercial, administrativa, a parte de relações públicas, né? De estar nos lugares, conversar com as pessoas certas, pesquisa, desenvolver coisas diferentes. Então, a gente está agora num processo super gigantesco que a gente está retrabalhando, né? Algumas questões da marca e tal. Então, a gente em breve vai relançar. Estou dando essa notícia em primeira mão. Olha aí. Breaking news. Exclusiva para Boteco de Marte. A gente quer relançar o Coisas de Diva, enfim, com algumas coisas novas, diferentes. Então, a gente está trabalhando bastante para implementar essas mudanças. Mas nada vem aleatório. É tudo com bastante pensamento, com bastante trabalho. Porque criar conteúdo não é assim tão simples, né? Não é tipo sentar e fazer um drink e gravar um podcast. Né? A gente pensou nas perguntas antes. Vocês fizeram exatamente. Assim, né, os poucos ouvintes que ainda temos, não saibam que teve um mínimo de preparo antes. Mas na verdade dá mais trabalho depois, né? Que a Luísa tem editado aí gloriosamente. Eu sou tipo astronauta, modelo e atriz aqui, né? Porque eu tô. Uma lembrança muito querida que eu tenho no meu coração, que essa é uma frase do Rock Go, né? Em que Paulo Bonfá dizia, né, que quando o cara jogava em todas as posições, ele dizia que o cara era, enfim, astronauta, modelo e atriz, né? Então, é mais ou menos isso que eu sou, né? Então, analista de marketing durante o dia, professora durante a noite, e às quintas-feiras eu gravo podcast, bebendo e editando podcast, né? Então, isso coisas que a faculdade de jornalismo permite. E, enfim, né? Não sei como é que eu entrei nisso, mas enfim, divagações.
Não, porque a Thaís estava falando, né, da parte sim, que não se de vê da criação preparação, de exatamente, né? conteúdo, esse tipo de coisa. A gente para Sim. pensar nas perguntas, a gente pelo menos pensa no drink que a gente vai fazer, mede, a gente tem as proporções das bebidas, né, das coisas que vão no drink, né? A gente mede. Enfim, né? Tem Não toda essa abre um gin tônica pronto da Com escola. certeza. Deus o livre. Nada contra a escola. Nada contra, mas eu, Se sei quiser lá, curto patrocinar, fazer o beleza, meu. mas Né? não tomando. Mas, Mas aliás, viu, já que a gente tá falando... isso- Oi. Eu acho que isso tem bastante a ver com, inclusive, o que a gente faz dentro do Coisas de Diva. A gente tem apoios externos, mas a maior parte das coisas a gente também é tipo astronauta, modelo e atriz, assim. A gente faz tudo mesmo, praticamente tudo. Então também tem muito disso, assim. Algumas pessoas, obviamente, terceirizam, né, alguns tipos de funções internas, mas no nosso caso a gente fica bem em cima de tudo, assim. Então, realmente tem que dar uma rebolada para fazer todas as coisas. Lembrei da música do Sandy Júnior, gente. Socorro. Tudo bem. Ai, Deus. O que você ia Mas falar? já que- Desculpa. Não, imagina, a gente está falando dessas atribuições todas, né? Eu sei que aí entra desde a parte contábil, né? Porque a gente sabe como é que é, até a produção, a edição dos conteúdos, né? Mas se a gente for olhar assim da perspectiva mais, vamos dizer assim, de comunicação, né? Da produção dos conteúdos de vocês, como que é mais ou menos assim essa rotina, sabe? Como que funciona essa produção? Certo. A gente tem um planejamento gigantesco para fazer todas as coisas que a gente faz. Não é tipo, sobre o que eu vou falar hoje, né? O que será? Não, a gente tem uma questão interna que as pessoas não veem, né? Que é basicamente, a gente tem uma planilha no Drive do Google, que é assim, o santo graal, tipo, tudo que é necessário tá ali. Então, tem toda a nossa organização, tipo, de postagem no Instagram, as coisas que a gente quer melhorar, mudar, a organização da newsletter, quais produtos vão ser, que tipo de foto tem que tirar, as novas ideias, enfim, tá tudo lá. Então, a gente é muito bem organizada, existe uma liberdade individual sobre o que colocar dentro de cada tema, mas a gente já tem até um direcionamento específico sobre que temas, que abordagens, enfim, a gente vai colocar. Cada dia mais a gente está se tornando, assim, mestra nisso, porque no início, quando era só um hobby mesmo, né, a questão do blog, e até no começo, né, das redes sociais, a gente não tinha planejamento nenhum, né? O que a gente sempre teve foi frequência, sabia que era naquele dia, naquele horário, e o blog nunca ficava parado, inclusive era uma irritação que a gente tinha de entrar nos blogs que a gente queria na época e eles estarem, tipo, há 2 semanas sem serem atualizados. A gente nunca foi assim. Sempre teve uma atualização bem constante. Mas hoje em dia, mais ainda além, a gente sabe exatamente, tipo, quando vai fazer as coisas, o que tem uma noção do que a outra tá fazendo, mas cada uma com a sua liberdade editorial, tipo, particular, assim, digamos. Quanto Legal, tempo de antecedência, de calendário para frente? Né? Então, a gente, por exemplo, Mais ou agora, menos. a gente tá no início de abril, a gente já sabe abril todo, por exemplo. Legal. Então, Legal. já tem uma noção toda de que temas, especialmente para o Instagram, né, que é a nossa plataforma que tem mais movimentação de pessoas, enfim. Não é que tem maior número de seguidores, até porque o blog é muito bem acessado até hoje, mas a gente tem um pautão, assim, como se fosse. Então, já sabe exatamente o tipo da foto que vai ser colocada. É uma selfie, é uma foto de produto, é uma foto de alguma coisa. Arrumar o O grid. direcionamento do tema, enfim, tudo certinho já. É mais ou menos um mês que a gente faz. Para um mês, né? Cara, que legal. Daí vocês costumam fazer reunião de pauta, assim, semanal? Como que funciona? Não, na verdade, o que acontece é assim, fica pré-direcionado mais ou menos o tema. Então, assim, a gente vai falar sobre, tipo, esse dia, sei lá, um assunto de beleza, batons. Aí, para outra autora, vai ser, tipo, falar sobre autoestima. Fica aberto desse jeito. Daí, o que a gente vai colocar ali dentro, a gente não discute, assim. Cada uma faz o momento que está vivendo, aquilo que está testando. É só um pré-direcionamento, até para não perder também a questão, né, Lu, da naturalidade, assim. Fica muito fica engessado. travado, né? Sim. Exato. Aliás, A gente até estava conversando com uma amiga minha, inclusive hoje, que existe uma linha, né, tipo, entre você planejar demais e ser aquela pessoa que milimetricamente pensa em tudo que você fala e foda-se. Ai, falei palavrão, não sei se podia, mas falei.
Pode. Não tô nem aí fazendo conteúdo aleatório. Tag explícito. Tô fazendo conteúdo aleatório aqui e porque quando dá o feeling de falar sobre esse assunto, eu vou falar. Então é um misto entre as duas coisas, é o meio do caminho. É um pré-direcionamento, porque é importante que a gente tenha noção do que está fazendo, do que está falando, mas também tem que casar com a nossa vida, com o nosso dia a dia, senão perde aquela coisa da dica mesmo, né? Da naturalidade que eu acho que era muito inerente ao começo, assim, né? Quando a gente começou como um hobby, era a nossa vivência mesmo, né? Isso ainda vale muito dentro da internet, na minha opinião. Não, e é justamente o motivo pelo qual as pessoas seguem vocês, né? Eu quero saber qual que é a opinião da Thaís sobre isso, né? É aquela validação, né? Então, por exemplo, eu vejo muito essa posição de você se colocar, vamos dizer, na verdade, o papel que vocês têm aí entre, indo já para essa relação, né, entre a marca e consumidores e tudo mais, né? Eu estou me adiantando aqui um pouco, mas enfim, eu acho que vocês funcionam um pouco como um filtro, assim, né? Aquela ideia da teoria do gatekeeper, né? Para quem não é da área de comunicação, o gatekeeper é a figura de quem edita as coisas, né? Então é aquela pessoa que vai dizer que Essa curadoria. vai fazer essa curadoria, justamente, né? E vai passar a sua impressão sobre isso. Então, quando a gente fala em alguns conceitos, tipo Zemote, que é um estudo super legal do Google, eu vou colocar na descrição o link depois para vocês. É um estudo de 2011 que o pessoal do Google fez em parceria com outros, né, outros players aí, que era justamente esse mapeamento, né, dessa, vamos chamar de jornada, né? Então, você tem lá um estímulo, o que eles chamam de Zemote, que é o Zero Moment of Truth, né? Que é o momento zero da verdade, que eles chamam, que é o momento em que o consumidor decide, né, se ele vai ou não, se vai para frente ou não. O primeiro momento e o segundo momento. Então, quando a gente tem esses canais digitais, a presença de blogs, de redes sociais e tudo mais, acaba funcionando como esse filtro, porque eu quero saber como que é. Eu lembro de um post teu que eu acho fenomenal e toda a vida eu quero ir para lá, mas eu não tenho condições, que é a Lapinha, né? Então, eu tipo, vira e mexe, eu volto naquele post e falo, gente, olha essa piscina, eu quero esse lugar para mim, tirar uma semana para ficar aí na boa, lendo meu livrinho, sabe? E você lembra disso, Lu? Faz muito tempo que eu fui já. Guria, porque eu achei... Não, foi 2011, 2012, sei lá. Eu achei tão maravilhoso que faz anos que eu volto nesse post. E... E assim, tipo, eu acho sensacional porque passa muito como que foi a tua experiência mesmo. E eu quero saber, tipo, a partir de uma pessoa que é parecida comigo, o que eu posso achar? É o mais perto da minha experiência que eu posso ter. Então, é justamente esse efeito, né? Você não dá para engessar demais, tentar planejar demais, senão você perde justamente isso, né? E até vamos falar do outro lado de Thais Marques, né? Você não pode ser tão virginiane e não pode ser tão sagitariane assim, né? Então Eu sou geminiana. Não, então, né? É que eu falei disso porque a Thaís, olha, além de tudo isso, ela manja pra caramba de mapa astral, né? Olha aí. Podia falar isso? Mas peraí, quem é virginiano é o Guilherme, é isso? Não, Eu o sou Guilherme é ariano. ariano. Não, mas eu digo assim, né? Você falou de virgem. Não, porque você diz a pessoa muito, né, metódica, muito planejada, é a virginiane. Lógico. Né? Burra, entendi. Sim, obrigada. Não, Maravilhosa. Não. Fazendo analogias dos signos. Muito bem, menina Luísa. Estou orgulhosa de você. Eu fui muito bem educada nesse sentido. Tive boas Só sei o professoras meu. nesse sentido. Só sei o meu. Ele descobriu esses tempos que Ares era Satanás, mas enfim. Eu não sabia? A gente Eu contou sabia. pra ele aquele dia. Enfim, mas agora ele descobriu. Mas enfim, né, é justamente isso, né? Eu acabei adiantando um pouco essa questão aí da relação, vamos dizer assim, desse filtro, que é vamos chamar, o que é o termo do momento, né, influenciador, né, em relação ao consumidor, marca tem um influenciador no meio, que é justamente esse cara que traduz a experiência da marca para quem está querendo acessar isso, né? Então, Perfeito. assim, já puxando um pouco essa questão aí, esse mercado e tudo mais, como que você vê, né? Eu meio que juntando os dois pontos ali, né? Mas, assim, esse mercado hoje para você, como que, não só para você, mas, assim, de maneira geral, como que você enxerga isso hoje? Bom, ruim, Em relação hypado, em relação à existência das pessoas ou em relação à questão econômica com as marcas, enfim? Tinha um pouquinho de tudo, né? Porque assim, acaba uma coisa leva a outra, né? Então Eu vamos só ia lá. comentar, desculpe, eu só ia comentar, acho que só puxando esse ponto aí, que outros, eu gosto de ouvir bastante podcast e outros, né? Ler muito sobre reviews, resenhas de filmes, de jogos, os caras sempre acabam entrando nessa discussão
que antes pessoas que trabalhavam em revistas, né, ou sites de reviews, mas a gente está dando a nossa opinião, então as pessoas gostam de ver a gente pela nossa opinião, mas a nossa opinião é um serviço público, digamos, compre ou assista esse filme, gaste dinheiro com isso, né? Ou é pela personalidade, que entra um pouquinho no meio termo, né? Porque ao mesmo tempo que você quer manter, digamos, uma, aspas, integridade jornalística, né, ética da coisa, não ficar se vendendo, né, como a gente sabe que acontece por aí, ao mesmo tempo você tem que estar... Exatamente. Tipo, vai falar bem de tudo? Não, mas você tem uma opinião final. Né? O quanto que disso é um serviço, porque afinal de contas você é teu próprio veículo, né? Né? Então acho que essa relação também que acho que é legal. Sim, é uma discussão que é bem interessante, né? Porque é aquela coisa. Acho que nunca vai existir isenção. Nós que somos jornalistas sabemos que nem o jornalismo ela existe, né? Mas menos ainda nessa questão do criador de conteúdo, que é sua própria marca, que é seu próprio veículo, como você colocou, né, Guilherme? Então, assim, eu acho que a grande questão é manter mesmo ali o caminho do meio entre as coisas. Porque, ao mesmo tempo em que a gente depende, sim, de publicidade, de, enfim, venda, né, para marcas do nosso espaço, enfim, da nossa opinião. Não da opinião no sentido de, fale bem do meu produto. Mas, enfim, daquilo que a gente tem de expertise sobre aquilo, como a gente pode agregar, a gente também não pode simplesmente falar bem de tudo e dizer, isso é maravilhoso, usem, comprem, porque não é esse o caminho. Então, o que a gente procura fazer é trabalhar com as marcas de uma maneira em que a gente consiga atender aquilo que elas precisam, mas também não ferir o nosso princípio básico, que é essa credibilidade que a gente conquistou em 12 anos com as pessoas. Porque é muito louco, assim, toda vez que a gente faz pesquisa de opinião do blog, é 100% das pessoas que falam que acreditam no que a gente diz. Se a gente fala que é bom, elas acreditam que é. Por quê? Porque a gente começou como um blog de resenha, né? Então, assim, fazemos até hoje, inclusive. E sempre foi colocado ponto positivo e ponto negativo de cada produto. A gente é sincera. Então, a forma também de trabalhar uma publicidade é muito criteriosa, porque a gente não pode simplesmente pegar uma marca que a gente meteu o pau semana passada e dizer que o produto é maravilhoso, né? Então, as pessoas, elas estão sempre ligadas, né? Estão sempre espertas. Então, a forma de colocar o conteúdo, como é que a gente vai adequar o pedido que a agência, enfim, a marca trouxe pra gente. Tem N coisas que tem que ser pensadas antes de aceitar e na entrega que a gente vai fazer. Porque as pessoas não perdoam, elas ficam realmente incomodadas, até porque não faz sentido mesmo, né? Você acompanha uma pessoa com uma linha de raciocínio tal, de repente ela surge falando de uma coisa nada a ver, completamente diferente, que não tem nada a ver com o que ela já tinha construído em todo aquele tempo, né, de existência na internet. Então, e as pessoas vão achar, né? Se você falou 10 anos atrás, falou mal aqui. Tá. Acham muito fiscais da internet, acham muito. Sim. Que nem os tweets antigos do Neymar, né? Eu adoro aquilo. Né? Tipo isso. Mas eu acho até uma coisa legal, até aprofundando um pouquinho nessa pergunta, questão do mercado, assim, até para quem não tá muito por dentro, a gente começar a entender os players disso, né? Porque a gente acaba vendo, assim, que tem lá a marca e tem o influenciador. Mas a gente esquece que tem outras duas estruturas que são bem importantes aí, né? Que são as agências, né? E também a gente vai ter, claro, o público, né? Então, na verdade, são 4 pés aí desse banco, dessa mesa, sei lá do que a gente está falando. Mas são essas 4 partes dessa sustentação, né? Então, você vai ter a audiência, o veículo, que é, né, justamente o influenciador, enfim. E aí você tem, fazendo esse meio campo, muitas vezes uma agência e a marca em questão, né? Porque nem toda marca vai ter ali um departamento formado, grande o suficiente, dependendo da marca, né? Claro. A gente tá falando de players grandes, aí a história é outra, mas as agências, elas têm um papel importante aí, né? Como que é, assim, da tua experiência, né, dessa questão com a agência, já aconteceu, assim, de alguém te procurar sem você ter muita relação com esse produto, com a marca, alguma coisa assim? Ou, enfim, 2 casos aí, né? O caso bom e o caso ruim. Vamos lá, vamos começar pelo ruim. É legal falar. Bom, tá. Vamos lá, agora vai começar dentro do boteco, então, o nosso viés político da coisa. Se prepare. Dá um gole aí, né, na sua Baden-Baden aí. Eu vou dar um exemplo, né? Então, tá. Realmente, as empresas que nos procuram,
tem afinidade, né, com aquilo que a gente trata, com os assuntos tratados. Dificilmente uma empresa tipo, muito aleatória procura a gente para fazer publicidade, porque entende que não é, a gente não trata sobre isso, o público não quer ver isso, enfim. Acabam não acontece tantas vezes, né? Uhum. Porém, acontecem sim algumas vezes de empresas com as quais a gente não quer ter relação, no sentido de usar a nossa imagem em prol daquela empresa, procurarem a gente. E aí eu vou dar um exemplo, que é um exemplo, inclusive, recente. A gente recebeu uma proposta muito boa da Avan para fazer Eu publicidade. pensei exatamente nessa maneira. Aí, então, porque acho que ela é uma das mais, como posso dizer, mais odiadas, talvez, em relação ao seu... Controversas, vamos dizer assim, né? Polarizada, né? Talvez. Polarizada. Eu vou falar que é odiada porque daí eu tô falando por mim só, né? Mas não é nem a marca. Nós também, na verdade. O nosso podcast, então... deixa eu falar, né? É que, assim, a bem da verdade é que a marca Avan, como estrutura em si, a empresa, cara, comprei coisas na Van no passado já, sabe? Sim. Quando eu fui mobiliar minha casa, lá, comprar utensílio doméstico, comprei um monte de coisa boa lá. Sempre Quem nunca, gostei. né? É que aí o dono resolveu, né? A partir do momento que o velho da Van resolveu... O famoso velho da Van. O famoso velho da Van resolveu ser, enfim, apoiar o, infelizmente, presidente da República, Jair Bolsonaro. Realmente, eu não quero esse dinheiro desse cara, sabe? Eu, a Marina e a Sabrina, nos nossos Instagrams pessoais, né, já nos posicionamos politicamente, né, desde 2018 e antes, contra, né, o Bolsonaro. Então, não faria sentido nenhum a gente fechar uma parceria com uma marca que apoia esse governo e esse cara que a gente tanto repudia, né? Então, com muito dor no coração, a gente teve que declinar. Porque, assim, tinha tudo a ver, assim, a proposta da ação era boa, era uma coisa que as pessoas podiam se identificar, mas tinha que ser em qualquer lugar, menos na Van, porque as pessoas iam perceber, primeiro que a gente, por princípios, não aceitaria, mas digamos que a gente aceitasse, as pessoas iam falar. Sim. Né? O que vocês estão fazendo aí? Estão fora Bolsonaro e estão fazendo publicidade pro velho da Van que dá dinheiro para ele, que apoia a campanha dele. Então é meio que isso, assim. Esse é um exemplo, né? Sim. Até vamos pensar assim, se ele tivesse um pouco mais de, vamos lá, a opinião dele é uma coisa e ele não mistura isso com a Van, não usa a marca como plataforma. Até poderia ter uma ressalva, assim, aquela, vamos dizer assim, usa a imagem dele o pensar. tempo todo. Daria para dar daria para parar aquele minutinho para pensar, né? E não é nem só Bolsonaro, né? O homem tem umas opiniões lá, realmente. Assim, até assim, se você até fazer um disclaimer aqui, né? Se você que está ouvindo o podcast discorda, tudo bem, é seu direito, né? Mas assim, a gente também coloca o nosso posicionamento bem claro, até para não gerar expectativas falsas em ninguém. Então, falando de não ficar em cima do muro, vai ficar em cima do muro também não dá. Não. Assim, então eu já dei uma chacoalhada nas estruturas aí desse boteco de hoje. E também mas ué. E também se você comprou na Van recentemente, não se sinta mal, né? Mas saiba não que... Não se sinta mal, a gente não julga. Julga. Muito. A gente não julga muito, né? A gente já comprou na Van, tá tudo bem. Mas, enfim, né? Acho que é bom você comentar disso, Thaís, porque às vezes, assim, eu vejo muita gente perguntar, assim, tipo, eu quero contratar influencer, vamos supor, eu faço bolo, né? Eu faço aqueles bolo bonito, sabe? Aquele cheio de buttercream e brigadeiro dentro, aquela coisa sensacional, assim. E daí eu vou chamar uma influencer fit para fazer alguma coisa, né, para minha marca. Não vai dar muito certo, né? Não vai dar muito certo. É que muitas vezes as pessoas elas vão muito assim, tipo, fulaninha tem um monte de seguidor, a audiência dela é enorme. Isso. Eu quero, né? Não filtram nada, né? É uma coisa que eu lembrei agora, não sei se, né, já que tá no tema, não tanto marcas nada a ver ou coisas nada a ver para né, alguns criadores de conteúdo que já são estabelecidos, que é uma coisa de diva, vai ter um público bem definido. Né? Mas o que eu vi lá, né, em trabalhos recentes aí, dependendo da área de atuação da empresa, da marca, é porque são coisas que não são geralmente atribuídas ou associadas ao que a gente entende como influenciador, enfim, não é uma coisa relacionada à moda, beleza, a entretenimento, né? Então, esses outros influenciadores pequenos, a gente tem visto aí, eu, pelo menos, a gente tem acompanhado só de, sei lá, de finanças, dicas pessoais, tem aparecido bastante, né? Tipo,
sei lá, Nath Finanças lá no Twitter. Adoro a Nath Finanças. Sim. É, Ah, então, já me falaram do trabalho dela, eu nunca fui conferir. Só conheço a Nath Arcuri do Me Poupe, que é outra São pegada, extremos, mas as duas têm suas pegadas. Mas é essa coisa de algumas marcas que não fazem parte desse universo que está acostumado a ver, né? Uhum. Como que essas marcas, às vezes, se existe um influenciador, eu não sei onde é que eu tô querendo chegar com isso. Ah, Mas não, é mais... mas eu gostei do que você falou, Guilherme, porque eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Eu li seus pensamentos à distância. Muito bem. Essa era a intenção, esse é o Por quê? teste. Porque tem coisas que às vezes existem empresas, marcas de segmentos que não são específicos para um influenciador falar só daquilo. Então eu vou dar um exemplo. No meu Instagram pessoal é muito raro fazer publicidade, assim, muito raro mesmo. Mas quando me procuram, geralmente o que eu faço, se o assunto tiver relação com o que a gente trata no Coisas de Diva, eu repasso pro Coisas de Diva mesmo, sabe? Faço direto pra lá. Explico quem a gente é, enfim. Mas se a empresa me procura especificamente, não, eu quero você, eu sei do Coisas de Diva, mas eu quero você, Thaís, e aí eu avalio o que é. Então tem uma empresa, por exemplo, que agora acho que até entrou na grande mídia aí, que é uma empresa de Curitiba que se chama High Lab, que tem, na verdade, uma maquininha que você, na farmácia, você tira o sangue e faz um exame laboratorial, tipo, na hora, assim, rápido. 15 minutos, né, que sai o laudo, né? Eu acho genial a proposta deles. Parece que eles iam desenvolver alguma coisa pro coronavírus também. Eles estão, inclusive, para lançar agora esse mês já o teste rápido do coronavírus. Então, assim, eles me procuraram, eles sabiam que era com a Thaís, eu mesma, e foi sensacional, porque a gente fez uma ação que foi muito mais livre, assim. A menina é uma moça, assim, tipo, uma moça. É uma mulher da nossa idade, mais ou menos, né? Uma pessoa tipo, mais aberta a aceitar que a marca seja exposta de uma maneira mais cool, né? Ou mais livre, digamos. Menos sisudo. Então, isso. Então foi assim, eles me procuraram, porque na época eu tava com essa questão toda de alimentação saudável, exercício físico, nananã. E daí falaram, olha, a gente tem a proposta de você fazer o exame, mostrar como funciona, daí para colesterol, né, que é uma coisa que tem essa afinidade com o que eu estava conversando na época, e o outro era teste de gravidez. E aí, eu achei genial, não, mas eu achei genial, porque assim, não estou grávida, não fiquei grávida na época, mas eles aceitaram que eu falasse sobre esse assunto do tipo, quem nunca ficou desesperada com a menstruação atrasada, tipo, 6 horas, e foi correndo pro farmácia comprar teste. Tipo, quem nunca? Né? Isso acontece com todo mundo. Então, eu contextualizei, tipo, numa noite de vinho, curtindo as bobeiradas do meu Instagram pessoal, entrou esse assunto e entrou High Lab. Então, assim, foi super legal. Porque a marca deu essa possibilidade de adequar o discurso, de que eu adequasse o discurso que favoreceria a marca, engrandeceria a marca, mas de um jeito que não ficou aquela coisa chata, né? Então foi muito sucesso. Assim, eu amei fazer isso para eles, porque foi zero engessado, eu fiquei muito livre. E acho que essas são as formas que essas marcas, Guilherme, que você estava falando, que não são assim de um nicho muito específico, têm de entrar na internet. Com criatividade, estudando o influenciador, entendendo quem ele é e especificando aquilo que precisa, mas deixando uma boa parte livre para aquilo entrar mesmo no conteúdo normal daquela pessoa. Não chegar cheio de regras. Né? Exatamente. Porque tem muita empresa que é muito fechada com as coisas. Só pode falar desse jeito. Só pode... Isso. E eu acho que esse ponto também ele é muito importante, porque assim, eu lembro de uma vez quando eu estava trabalhando na GVT ainda. Isso foi o quê? 2013, 2014, por aí. E aí a gente ia fazer uma ação com blogueiros, né? Na época 2013, 2014, ainda não tinha o nome influencer, né? E aí, nessa época, a gente queria fazer uma ação com blogueiros de games e tudo mais, né? Para falar que a internet era estável, que aguentava uma sessão inteira, uma raid inteira de jogo, sabe Deus qual jogo, né? Então, E aí, assim, uma das coisas que eu lembro de ter comentado com a agência que ia produzir esse conteúdo pra galera, para mandar para esses blogueiros, né? Porque eu falar influenciadores, para esses criadores de conteúdo aí, esses caras, né? Eles tinham feito uma primeira proposta que era assim, tipo um release fechadinho, como se você fosse mandar para uma assessoria de imprensa. Falei, cara, né?
beleza, entendo a proposta e tal, mas a ideia é outra, né? Eu não posso chegar para um Uhum. cara que tem a audiência dele que, vamos lá, uma coisa é um blogueiro que tem uma pegada de jogo de RPG, outra coisa é um blogueiro que fala sobre jogo de tiro. São pegadas diferentes, são argumentações diferentes, estilos diferentes, né? Por mais que, sim, Uhum. exista uma interseção, quem joga RPG pode jogar tiro e etc. Mas a gente tem essas questões e a linguagem de cada um deles é muito importante. Então, assim, que nem você fez, né, de falar sobre o exame de gravidez como se você estivesse falando com as amigas, tomando um vinho numa boa, você dá Uhum. naturalidade para isso e você respeita a linguagem daquele criador de conteúdo, porque afinal de contas, acho que isso é uma coisa assim, quando a marca ingessa o discurso, né, ela acaba meio que fazendo assim, isso, né, para quem é designer e tá ouvindo a gente, quando a marca ingessa desse jeito, é a mesma coisa quando o cliente chega para o designer e fala aumenta o logo, né, que Uhum. ela quer sobrepor a narrativa, né, então Uhum. acho que é mais ou menos essa relação. E daí, no caso, lá na GVT, né, só para terminar a história, porque apesar de ser o meme de Pato Branco, de pessoas de Pato Branco não terminam a história, e eu sou de Pato Branco, mas as pessoas terminam as histórias em Pato Branco, tá? A gente consegue finalizar uma história, isso foi um estereótipo complicado que ficou pra gente. Vamos lá, Pato Branco Unite. Vamos lá. Mas a questão o que aconteceu lá no final, né? A gente falou com a agência e a gente conseguiu deixar os textos de base, né, para mandar para esses criadores de conteúdo, para os gamers, um pouco mais adequado para a linguagem deles também, para que Uhum. eles pudessem, em vez de dar um Ctrl+C, Ctrl+V no release, que era o que a galera, na maioria das vezes, fazia na época, e até hoje faz, né? Uhum. A gente Alguns não fazem. conseguiu. É muito descarado isso. Mas a gente conseguiu fazer ali fluir legal, sabe? E teve uma repercussão bacana, porque a gente respeitou também a linguagem dos caras, né? Eu acho que é legal também olhar o outro lado, né? O que você pode fazer de diferente, assim. Exato. Inclusive, eu acho que até o futuro do negócio, aliás, o futuro não, é o presente também, né? Mas ainda sinto um pouco de resistência das marcas, das empresas, enfim, que é justamente trabalhar por projeto. Quer dizer, o influenciador cria algo e busca na marca esse apoio Sim. financeiro para fazer aquele projeto acontecer e que destaque, Uhum. obviamente, essa marca, que faça esse cross-branding aí, né, entre as duas marcas. Mas eu acho que é bem interessante, porque essa coisa da ação muito fechadinha e tal, geralmente às vezes até a cabeça da agência, assim, sabe, que traz, porque daí eles são pagos para isso, para criar uma ação, para pensar numa campanha, enfim, e aí eles querem, obviamente, a todo custo que aquilo fique dentro daquilo que eles propuseram, afinal foram pagos para isso. Mas muitas vezes aquilo não funciona para aquele influenciador ou para o público e fica forçado. As pessoas não são idiotas, né? Uhum. Eu acho que dependendo da forma como você coloca, você pode tanto afastar as pessoas, elas terem raiva da publicidade que está fazendo, tipo, ai, nada a ver isso, ou torcerem e ficarem felizes quando você fechar uma publicidade com aquela marca ou empresa. Então é muito Uhum. curioso, porque os dois universos acontecem, dependendo da forma como você trata e coloca isso dentro do teu conteúdo, né, do teu trabalho. Assim, E, porque. feliz... Né? Oi? Não, vai lá, pode Não, falar, eu ia pode falar. falar, felizmente, acho que não foi o caso, né? Mas você já trabalharam com alguma marca que depois a marca passou a ser odiada, né? Acho que não teve isso. Tipo, se Essa é uma tivesse pergunta feito alguma legal. coisa com a Van no passado, e de repente a Uhum. Van virou o vilão. Assim. Isso é um Olha, não risco que pode consigo me acontecer. lembrar de nenhum caso específico, assim. Mas eu acho que eu acho que já aconteceu de trabalhar com marcas e pegar ranço das pessoas que trabalham para a marca, tipo, dos Sim. funcionários, assim, no sentido Uhum. de, nossa, que galera escrota, sabe? Tipo, a gente foi tentar O conversar produto de era bom, volta mas para fazer uma outra coisa, de repente, né, uma nova possibilidade, já que funcionou tão bem aquela outra, e aí as pessoas serem umas idiotas e tratarem você mal, assim, tipo, ai, não queremos. Enfim, sim. geralmente, não digo as pessoas que trabalham para a marca diretamente, tipo, o setor de marketing, mas às vezes as agências mesmo, sabe? Precisaram de você um dia, você fez o trabalho, foi maravilhoso, super resultado, tudo incrível, e quando você volta com aquele quero mais, com uma proposta, com uma ideia, desdenho, assim, sabe? Tem muita gente Sim. vamos falar a verdade, você sabe que tem muita gente Metida, bastante né? complicada, né? Exatamente, Uhum. nesse meio. Não estou definindo o mercado como um todo, pelo amor de Não, Deus. claro, São mas algumas faz Não, parte. não. exceções, Uhum. mas tem muita gente muito Pessoas que é soberbas. talvez, exatamente. Então aconteceu já isso, assim, da gente falar assim, quer saber, então vocês não estão dando bola pra gente, então tchau.
partimos para a próxima. Isso Mas vamos aconteceu. anotar na caderninha, no caderninho Isso. preto. A Sabrina brinca que tem um caderninho, uma listinha negra que a gente escreve. Ah, vou colocar minha listinha negra, esse aqui, ó. Aí, às vezes, eles ficam, tipo assim, por 1, 2, 5 anos. Mas como a Sabrina é escorpiana, Na geralmente... geladeira. Ela guarda. Mas tá lá até hoje, guardado. O rancor tá lá. Ela tem Raiva uma, mesmo. ela tem uma adega Mas de algumas, rancor, né? Sim, Uma adega, mas são uma algumas adega empresas. climatizada. Não, é porque assim, aquela história assim que babaca tem em qualquer lugar, né? Tem, Babaca a gente tem a exatamente. rodo. Tem a rodo. Mas é que acontece de diminuírem, sabe? Tipo, acabam, assim, se entregou um resultado palpável para aquela empresa antes, com aquela mesma pessoa intermediando na agência, e ela desdenha de você como se fosse um Zé Ninguém, assim. Isso É porque a ideia não deixa foi ela dela, né? muito feliz, sabe, né? É que o grande ponto é que assim, a ideia não foi dela. Que a gente tá falando de um Exato. mercado de muita vaidade também, né? Agora, Muita assim, vaidade. e não entendam vaidade como mercado de beleza e estética só, tá? É, tem outras O questões aí que é vaidade. egocentrismo, talvez. Em ego, Exato. né? Uhum, é. Não, porque é isso, né? Tipo, as pessoas que procuram, às vezes, o criador de conteúdo pelos números, né? Pelo Media Kit. Ah, eu tenho tantos seguidores, eu tenho tanta audiência no meu site. E não tanto pela criatividade. Aí acaba tendo esse conflito mesmo. E, infelizmente, isso é uma realidade ainda muito presente. Das pessoas olharem para número e não olharem para a qualidade do conteúdo, a forma de entregar para as pessoas, o quanto vai ter de conversão, enfim, N coisas, né? Exato. Uhum. E já que você falou de Media Kit, Thaís, que informações, na tua opinião, claro que a gente sabe que tem algumas que são bem relevantes, é meio que padrão ter, mas assim, o Media Kit sincerão, aquele legal, bacana, que é preto no branco ali, o que você diria que são as informações que, para quem quer montar, quem está se tornando um criador de conteúdo relevante, um influenciador dentro do seu nicho, o que esse cara não pode deixar de colocar no Media Kit dele? Né? Aliás, só para fazer um parênteses, Media Kit, para quem nunca ouviu, né? Vamos traduzir. Media Kit é justamente um documento, uma apresentação que, né, vamos chamar assim, os veículos, né, no caso, os criadores de conteúdo criam isso com seus indicadores, né? Então, a audiência, etc. Né? Mas a gente sabe que tem gente que olha muito mais para rede social, tem gente que pesa mais site, enfim. O teu Media Kit dos sonhos, assim, o que você considera? Ah, eu não sei, acho que tem que se apresentar bem, se vender bem. A primeira parte do Media Kit tem que ser, tipo, quem sou eu? Mas de uma forma bem escrita, que você se apresente com as tuas singularidades, tuas particularidades. Às vezes uma informaçãozinha do tipo, eu amo meus 2 cachorros, que seja inserida no Media Kit, às vezes dá um estalo para, enfim, outras possibilidades comerciais que nem eram necessariamente, por exemplo, aquilo que a pessoa trata direto lá no Instagram dela, né? Então, de repente, a Sabrina, por exemplo, tem uma cachorrinha, aparece de vez em quando. Mas, enfim, é legal que as pessoas saibam esse além do trabalho óbvio que a pessoa já faz, já está expondo, né? Então, se apresentar dessa maneira, bem, assim, acho interessante. E acho que você tem que colocar informação sobre todas as suas redes, quem é teu público, e basicamente fazer isso da maneira mais enxuta, mas mais assertiva possível. Não dá para fazer um Media Kit com 20 páginas, tipo, em papel ao maço e, enfim, coloridinho e perfumado. Não adianta. Tipo, você vai Põe uma mudar... espiral, né? Vai no Xerox, põe uma espiral. Papel de carta, lembra? Isso. Papel de carta preto papel de e carta. caneta. Papel de carta. Não, vamos lá. Papel de carta preto com aquela caneta branca com cheiro de pipoca. Meu Deus, Nossa. eu lembro disso, Luísa. Caneta gel com cheiro de pipoca. Isso aí. Você, millennial, sem filhos, você sabe do que eu tô falando. Childless millennial. É isso aí. Total. Mas, enfim, eu acho que precisa ser curto, sabe? Acho que a gente já teve Media Kits maiores e com um monte de coisa, sabe? Tipo, fomos eleitas um dos 99 blogs mais influentes, assim, assado. Ou, já não sei, sabe? Eu acho que não adianta, assim. O negócio é você ser objetivo com a tua apresentação, com os teus dados. Enfim, dá até uma ideia sobre o que o teu público tem de impressão de você, ou qual é o teu público. A gente sempre faz pesquisa de opinião, então isso a gente sempre inseriu nos Media Kits também, do tipo, 95% disse que comprariam o que a gente indica. 100% acreditam em tudo que a gente fala, a gente tem credibilidade 100%.
Daí coloca lá, segundo Legal. pesquisa de opinião, assim, sabe? Eu também, né, não, eu inventei esse dado aqui, né? Então é Tirei do sempre bolso, né? legal. Então. Acho que é isso, assim. Não sei se eu posso contribuir muito mais com isso, Não, mas porque... é porque acho que, Eu sei que uma nem se coisa pra falou, não né? fazer, que eu lembrei Desculpa. agora. Uhum. Não, eu que te cortei, desculpa, Guilherme. É que Não, assim, eu lembrei de uma pode coisa falar. para não fazer no Media Kit, que a gente já É. fez e viu que não funciona. Que antes a gente tinha, tipo, a discriminação de todos os valores individuais, tipo, de cada coisa, e tinha umas sugestões de pacotes, assim, tipo, o blog mais o Insta, mais, sei lá, na época, né, que faz tempo, uma chamada no Facebook, tanto. E tinha esses Aham. pacotinhos. Isso não adianta ter, assim, porque todas as empresas brotam com 5.000 ideias, aí você monta o pacote personalizadamente, digamos assim, para elas, eles vão limando até chegar no valor que eles querem. Basicamente é isso. Temos isso Então, para gastar. a prática é essa. Então, não adianta a gente ficar pirando com pacotes e coisas muito multi-ideias e tal, porque eles vão acabar fazendo da forma como eles pensaram mesmo. Isso no caso de um comercial passivo, né? Tipo, das agências, empresas procurarem o influenciador. Então, eu diria que colocar esses valores, assim, para pacote, coisa arada, não adianta. O melhor é você já ter o Media Kit com suas informações. Até mesmo hoje em dia, a gente não usa a modalidade de ter os nossos valores individuais no Media Kit, a gente não escreve. Aí, quando a empresa vem e pede o Media Kit, ela vê nossas informações e fala, tá, tô querendo tal e tal coisa. Quanto fica? E daí a gente passa o valor para aquela empresa. Obviamente, com critério, não pode ficar inventando um valor para cada lugar, achando que ele pode pagar mais ou menos do que o outro amiguinho, do que o outro Não, coleguinha, né? A empresa é A maior, gente faz... então tem mais dinheiro. Não, é impossível, porque a gente sabe muito bem também que as agências se comunicam, as próprias Sim. empresas se comunicam, e você não pode ser mau caráter na vida, mas nesse mercado também não dá. Então, é Muito importante menos, isso. né? Muito certeza. menos, exatamente. Não, eu só ia comentar ali que, desculpa, que você falou, tipo, às vezes tem muita gente que te conhece pelo Instagram, por uma outra rede, mas vou dizer esquece, mas digamos, não sabe que o blog ainda, né, tipo, bomba, ou tem bastante acesso. Então, é uma maneira também de você mostrar, ó, nós não estamos só aqui, nós estamos, né, com uma série de Exato. coisas que você comentou. Aí você mostra até o seu porque... império midiático, né? Então, porque o negócio do blog, assim, é engraçado, porque a gente tem, obviamente, muito acesso que vem do Google, né? Graças a Haroldo, indicação do Grande fez isso, Haroldo. olha. Foi, a gente Haroldo. começou a fazer SEO em 2015 do blog. Então, a gente já tá, tipo, anos-luz à frente de muitas pessoas que começaram a pensar nisso agora, para quem ainda tem o site, né? Então, ajuda muito, porque... e para as empresas também, é inclusive uma coisa que a gente está pensando em começar a vender como potencial. A gente tem uns top posts, assim, que são muito bem acessados. Muito mesmo. E que daí eles podem ter potencial comercial. Então, de serem patrocinados inteiramente por uma marca, um post já pronto, ou de ter os links mesmo, né? Que levem para aquele domínio, enfim, da marca que ela deseja, né? Tem essa Que o Google não relevância. te ouça, só. É que o Google não te ouça. Tô contando tudo já, né? Certeza que tá ouvindo, né? Tá instalado aqui nos nossos celulares. Tá Ele já sabe. Podcast. Mas é Não, isso. mas deixa eu te perguntar um Legal. negócio, Thaís. Indo agora encaminhando mais para jogo rápido, bate-bola, ping-pong. Gabi, só Beleza. quem viveu sabe, né? Mas só quem viveu sabe. Mas o negócio... Você lembra qual que foi a primeira marca que vocês fizeram alguma coisa? Eu acho que lembro. Só que eu não vou lembrar do nome agora, mas era uma marca bem barbante, assim, tipo, bem X. Assim, a primeira que entrou em contato com a gente foi ainda em 2008. Era uma marca muito X de maquiagem. Sabe aquelas marcas que fazem, assim, tipo, sombra asa de borboleta, assim, sabe, Luísa? Você lembra? Sim. Aqueles potinhos que é multicolorido. Ou então, tipo, aqueles gloss que são de uvinha, de moranguinho, assim, tipo, que você abre Saudades. a frutinha. Então, Saudades. era uma marca dessas coisas, uma marca muito X, mas eles, tipo, chegaram e falaram assim, a gente quer sortear para seguidoras de vocês. Vocês fazem um post, e a gente não tinha noção nenhuma naquela época, porque não era um negócio, né? A gente, claro, vamos dar presente para elas vão ficar super felizes. Acho que nem existe mais. Eu tô com Pierre Cardin na minha cabeça, mas eu sei que não é isso. Tipo, é uma coisa Não, Pierre Cardin é outro rolê. outro rolê. Mas uma das primeiras que, inclusive, comprou banner dentro do blog, muito tempo atrás, era a Saks.
que virou Sephora, né? A Sephora. Sim, sim. Eles foram, Famosa. eles explicaram pra gente a nossa migração. A gente tinha um layout do WordPress básico, comum. E quando a gente foi migrar em 2010 para o domínio próprio, esse bannerzinho que a gente colocou, que eles pagavam mensalmente pra gente, tipo, custeou toda a migração e o novo design, o layout novo do blog. Então, foi uma das primeiras que acreditaram aí na gente. Eu lembro dessa mudança, foi toda tipo uma pegada meio aquarela. Aquarela não mexia nas coisas que eram meio umas pinceladas, assim, né? Eu lembro Isso, uns disso. splashes de tinta. Os splash, isso, eu falava um negócio de tinta. Eu tava com... Por que eu falei aquarela? Toquinho agora, que- né? É o toquinho. Não, mas é tipo Essa- isso, né? Essa turma já trabalhava, eu lembro quando eu entrei na agência lá em 2008, também, o pessoal já fazia mídia pesada, digital, Aham. essa turma da Cefa aí. Então. A galera, tipo... Mas tá certíssimos, né? Sim. Venderam, Tá a Saks vendeu pra nicho. Sephora, tipo, por muito dinheiro, né? Então... Não, e até é legal, assim, porque a gente começa a enxergar essas verticais, né? Esses nichos de atuação, né? Então, a gente vai ver que, por exemplo, tem situações que, sei lá, a galera pira muito, assim, quando a gente fala em influenciador e criador de conteúdo, a galera, é o Whindersson. É a guria lá do Big Brother, como é que é o nome dela? Aquela da maquiagem lá que fez um monte de coisa errada. Boca Rosa. A Bia Zampari. Eu até então eu não conhecia ela, assim, porque, tipo, a minha referência desse segmento sempre foram vocês. Né? O resto, Obrigada. eu, sinceramente, não tava nem aí, assim, 100% nem aí. Né? E aí as pessoas pensam nessa galera, assim, que tem absurdos, assim, são mamutes, mastodontes aí gigantescos. Mas, Sim. e aí, beleza, chega num momento que eles viram meio Ivete Sangalo, né? Personalidade favorita do Guilherme, que fica, né? Tá tendo chancelando podcast essa mulher, não. tudo. Então, aí... Não, meu problema com a Ivete Sangalo, vamos deixar claro. Ok, Vou tem as esclarecer. músicas lá. Só que ela tá em tudo quanto é programa, tudo quanto é propaganda. Eu acho um exagero as coisas, né? Ela A vende exposição. de chip de celular até maquininha de cartão, Ok, ela vende digamos assim. leite, Verdade. ela vende tudo, cara. Então, assim, Talvez você o perde um Brasil pouco essa inteiro aceite diversificação. ela, menos eu, mas é demais, sabe? Não existe só Ivete Sangalo no Brasil. Tem tanta gente bacana. Uma época era Carol Conká, vocês lembram? A Carol Conká tava em todas as propagandas também. Um Que negócio todo mundo queria absurdo. aproveitar essa marquinha, tipo, hype da Carol Conká. Rolou muito essa fase. Né? Tinha Mas a ainda música assim- dela, tipo, os raps dela, assim. Mas ainda assim, a Carol Conká, ela é mais nicha, por mais que ela tenha estourado, né? Acho que faz o quê? 1, 2 anos, né? Coisa assim. Ela ainda fala com nicho, né? A Ivete Sangalo não, a Ivete Sangalo fala com todo Geral. mundo e fala com ninguém também, né? Ela é aquela coisa assim, tipo, o quê? Né? A Ivete Sangalo, ela é sei lá, a Madonna brasileira, né? Mas isso de falar com todo mundo... Desculpa, Lu, perdão. Não, vai lá. Não, que eu tava pensando justamente nisso, porque fala com todo mundo, mas não fala com ninguém. Isso acontece muito com esses influenciadores gigantescos, né? Exato. Tipo, que atingem milhões de seguidores. Porque a bem da verdade é que acaba rolando um distanciamento cada vez maior das pessoas. Não tô aqui querendo genérico, fortalecer. Assim, pode ser que eu esteja... Vai parecer que eu, tipo, sou uma recalcada, assim, que queria ter milhões de seguidores. Não. E, tipo, eu sou uma influenciadora pequena. Mas, assim, de verdade, é melhor ser de nicho ou ter um público bem, assim, definido, digamos, do que ter esse público genérico, porque eu acho que você acaba falando para todo mundo e não fala para ninguém. E as vendas, a conversão de venda mesmo, assim, tipo, para as marcas, né? Sim. Não adianta você associar a tua marca com um negócio, a pessoa que vai falar para 10 milhões de pessoas, mas, tipo assim, 0,1% tem condição real de consumir aquilo. Isso. Vai ficar, tipo, no imaginário da galera, mas não vai virar venda, não vai virar, tipo, Exato. né? Não resolve. Então, eu Tipo as vejo celebridades da Jequiti. isso. Não, isso me lembrou um negócio lá daquela menina, eu não me lembro o nome dela, da influenciadora, acho que americana, sei lá. Aquela que tinha, tipo, sei lá, 3 milhões de seguidores, um negócio assim. E ela tinha que vender, sei lá, 6 camisetas, 10 camisetas, um rolê assim. E ela não conseguiu vender. Imagine. Pense, Nossa, cara. assustador. Mas Quem tem não isso também, vende né? 10 Acho que a camisetas, marca, acho que só já quem tá no assunto, também a marca que só espera um resultado financeiro. Esquece do branding. Ou, Sim, tem isso também, né? Importante. tipo, você não vendeu nada. Eu falei, tá, cara, mas não era assim. Não é essa função. Isso também é muito importante que você falou, Guilherme, porque a nossa função não é, né, ser vendedor.
A Exato. gente vai falar de um tema, trazer aquela informação, aquele assunto, e a pessoa decide, né, o que ela vai fazer ou não. A gente não tem controle sobre isso. Inclusive, a nossa curva de compra das nossas seguidoras é, tipo, muito absurda, porque elas vão pro online, pro offline, voltam pro online e talvez comprem, tipo, numa loja do shopping, assim. Exato. Então, É uma influência indireta que é difícil. Não é direto. Essa coisa do link, arraste pra cima e compre. Não é, assim, funciona, mas não é, tipo, dizer assim, essa é a base da nossa receita. Não é, porque não é assim que funciona, né? Não. A pessoa Nesse vai caso, dá pra pensar. chamar de influência mesmo, né? Porque é uma coisa que pode ter Justamente. influenciado um momento de compra depois. E assim, as pessoas não são uns robôs retardados, né? Não. Tipo, que arrastam pra cima e compram só porque aquela Vi, pessoa comprei. tem. Sabe? Não é assim, né? E até no nicho de vocês, né? Que é muito mais, assim, uma questão de experiência Muito. que é só a compra por comprar, né? Então, é muito mais de como que aquilo vai ser legal e, sei lá, eu lembro de uma vez uma postagem que você fez, que você foi naquele... ali, aqui perto do Hard Rock, aqui em Curitiba, ali, aquela esquina, um lugar saudável. Esqueci o nome. No Clube Life. Isso. Eu lembro que amo. eu fui lá. Nossa, é muito bom lá. Muito bom. Eu vi que você postou que você foi uma vez lá, eu falei, meu Deus, abriu já, eu vou. Eu lembro que eu te marquei, falei assim, influenciada digitalmente por Thaís Marques. E os caras deram eu falei super zoeira, assim, né? Marquei os caras, marquei você. E aí eles deram, como é que é eu ia falar um RT, olha a velha. Não, mas tudo bem, estou no Twitter ainda. E eles replicaram no stories deles lá. E falei, nossa, ó, eu só vi, tipo, as moedinhas caindo no bolso da Thaís, assim. Ai, cara, eu nunca ganhei um centavo deles, vou te contar isso. Você Olha acredita? lá, Club Life. Olha aí. Mas eu gostava mesmo de consumir. Também acho assim, que essa postura também do influenciador, né, do criador de conteúdo, tipo assim, não vou me pagar, então nem vou. Não, a gente tem que continuar testando as coisas, experimentando, dando Abre dica, porta, opinião, né? independente disso, né? Cabe Mas, às marcas aprenderem a valorizar, né? Senão perdem também. mas hoje em dia, né, que vocês têm toda essa história, não chega mais a galera, ó, vamos fazer uma permutinha aí. Não dá, né, gente? Permuta não paga aluguel, né, gente? Não paga boleto. Porra, não paga boleto. Tô morando em São Paulo, que é tudo caro. Não, isso daí, mas vocês sabem que eu senti, eu não sei quanto tempo de podcast tem, mas se me deixar contar as histórias, eu vou ficar a vida inteira aqui falando. Não, a gente tem convidados especiais, tem tempos especiais. Mas eu ia contar pra vocês o seguinte, que eu achei, durante um bom tempo, o nosso comercial foi totalmente passivo, assim, as marcas vinham, a gente analisava, aceitava ou não e seguia a vida. Mas começou uma onda, assim, acho que 2018, 2019, ano passado, parecia uma involução, assim, das marcas. As marcas efetivamente querendo trocar produto por postagem. E do tipo, mano, me respeita a minha história. A gente já trabalhou junto antes, tipo, vocês me pagando. Vocês acham mesmo que eu vou participar do teu evento e postar de graça as coisas? Não, né? Então, assim, foi um pouco triste pra gente, porque a gente sentiu que tava, tipo, evoluindo o mercado. Como se ou a impressão das marcas sobre a gente fosse de que, tipo, talvez não vale a pena gastar dinheiro mais, a gente é pequena demais, não sei qual era a visão, ou mesmo o mercado prostituído mesmo, sabe? De permutinha, de parceria. Porque vai todo mundo, se servir uma bebida lá, se servir um salgadinho, se tiver uma experiência bonitinha. Pelo amor, né? É o mínimo que eles têm que oferecer, uma experiência. Não, assim, voltando naquela primeira coisa que a gente estava falando do mercado, né? Ele cresceu demais, né? Teve muita gente entrando em diferentes setores, segmentos e falando de coisas diferentes. E é natural, quando você vê, assim, uma galera chegando, eles ficam, nossa, tal marca me notou, ai meu Deus, me notou, então eu vou lá, né? E aí acaba queimando quem já está na estrada há mais tempo. Mas é que aquilo que a gente falou agora há pouco, né? A gente tem essa visão da marca, assim, como uma entidade, mas a gente sabe que às vezes até o pessoal de marketing quer fazer uma ação bacana lá, mas aí o gerente, o diretor, mas isso aí não vendeu, tá, então não vou fazer. É verdade mesmo, eles também são tolhidos internamente, né? Então, mas vamos dar os devidos créditos para as equipes de marketing que eles estão tentando, não conseguem. Sim, é verdade. E agora chegamos naquele momento maravilhoso, né? Aquele momento que a gente pede para os nossos convidados, aquele momento da dica, aquele momento que pode ser um jabá ou não ser um jabá, né?
Mas conta aí, dona Thaís Marques de Souza, o que a senhora anda ouvindo, lendo? Pode ser seriado, pode ser relacionado à vida profissional, pode ser tipo coisa que você curte na vida. Fora o Não, noticiário não é do relacionado. coronavírus. Pois é, não é relacionado à vida profissional. Assim, ó, eu podia fazer a linha super cult, né? Tipo, mas eu vou fazer a linha cult primeiro, antes de falar da segunda coisa que eu pensei. Tipo tô jornalistas que tá aquela guerra de bibliotecas, né? Isso é verdade. Eu não sei se você anotou, Thaís, só, né, desculpa cortar, mas a gente Imagina. viu um post esses dias falando que tá Twitter lá, acontecendo Moments. uma guerra silenciosa, tá? Entre os jornalistas e seus entrevistados, de maneira geral, aí não tem muita regra, é uma guerra sem segredo. Uma guerra silenciosa de bibliotecas suntuosas no home office. Eu vi ontem que a Miriam falar Leitão acho que ganhou, porque ela tem uma sala gigantesca. Até agora Tipo, o Mitre e a Miriam Leitão estão aí praticamente na Livraria Cultura, fazendo o home office deles na Livraria Cultura. É que eles não descobriram o Kindle ainda, né? Tipo, Talvez, não sei. Mas o Kindle não fica bonito. não fica Entrevista. bem. Bota o Kindle atrás da cabeça, assim. Pior que eu não sabia dessa história, mas ri muito, porque... Maravilhoso. Note. Mas diga lá, o que tem na sua biblioteca suntuosa, Thaís Marques? Minha biblioteca suntuosa tem um livro que, inclusive, a capa dele é belíssima. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a capa, eu não vou mentir, mas não, Olha o aí. livro Julgou em si pela é capa. muito... eu julguei pela capa e quis pela capa. Mentira, mas eu fui entender o que era e eu achei muito legal. Que é um livro que eu tô lendo que se chama Mulheres, Mitos e Deuses. Eu andei falando dele no Instagram esses tempos atrás. É basicamente um livro escrito por uma mulher mexicana nos anos 60. Então a leitura dele é bem densa. Assim, é tipo uma coisa que me incomodou nesse livro foi só o seguinte: as frases têm tipo 6 linhas e elas não acabam nunca, assim. Então você tem que ficar voltando para entender o sentido da frase e jornalistas morrem com isso. Infinito. Mas enfim, é uma leitura densa, mas é muito legal porque assim, ela trabalha como a figura feminina foi colocada pelos mitos, pelas histórias, pelas personagens ao longo dos séculos. Então, cada capítulo fala sobre uma mulher, seja da mitologia, seja uma mulher tipo, que existiu de verdade, assim, né? Uma escritora, uma ativista, e conta a história dela e faz uma análise sobre o papel dela, sobre a figura dela, do ponto de vista do feminismo. Então, é muito legal, um livro interessante. Mas é uma leitura densa de fazer. Isso, da Martha Robles. Legal. Robles. Vou colocar aqui na descrição. Isso é a versão, tipo, isso é muito cult, né, gente? A versão palhaçada é que, cara, mas não é uma dica boa, porque as pessoas que ouvem vocês devem saber disso já. Mas eu tô viciada em Brooklyn Nine-Nine. Tipo, apaixonada. É muito bom. E assim, as pessoas falaram, assiste, é muito bom. Eu, não. Cara, meu irmão falou, assiste. Eu falei, tá bom, vou assistir. Sério, eu comecei sábado passado, tipo, já tô indo pra terceira temporada, eu não consigo pensar em outra coisa, eu só quero ver isso, e tá muito triste minha vida, mas tá muito bom ao mesmo tempo, porque, né, ele é muito engraçado. Entrou uma temporada nova na Netflix. Inclusive, entrou uma temporada nova, né, então, cara, muito Eu tenho que retomar. Nine. Tem que retomar para onde? Eu não me lembro. Você acha o Peralta... Ô, Guilherme, tapa os ouvidos. Você acha o Peralta pegável? Eu acho ele muito pegável. Eu tô apaixonada por ele, Guilherme, juro. Eu não consigo pensar em outro homem. Eu tô apaixonada por esse cara. É muito difícil pra mim. Que fase nessa quarentena, né? É que assim, pra mim... Deixa eu quebrar... Posso quebrar um encanto aí pra você? Não. Posso quebrar um encanto? Pode. Não, pode. Tá bom. Pra mim, ele é o Adam Sandler sem ser o Adam Sandler, sabe? Ela sempre falou mal do Adam. Meu Deus, você odeia ele? Não, sério? Não, fisicamente falando. Pra mim, ele me lembra muito. Ele é um feio muito bonito, gente, pra mim. Eu acho, não sei, eu vejo charme, não sei explicar. Galãs feios. Galãs feios. Procure as participações dele no Saturday Night Live, né? Não, mas ele é maravilhoso, eu já assisti ele antes. Então. Cara... Mas assim, é um feio bonito, eu não sei explicar. É tipo o que eu sinto em relação ao Adam Driver também.
do História do Casamento, do Girls. Deve ser. O Adam Driver é o Andy Samberg esticado, mais ainda, comprido. Nossa, Nossa, Adam Driver, né? Eu acho Ele é que mais- assim, tipo, Não. pra mim ele é o eterno Kylo É Ren. feio. É feio, mas é feio com charme. Cara comprido. Já desviei o Ele- assunto aqui, eu tô ficando bêbada. Mas o boteco serve pra isso. Não, pra mim o Adam Driver ele vai ser o eterno Kylo Ren, não interessa o que ele vai fazer na vida dele, pra mim ele é o Kylo Ren do Star Wars, da trilogia. É. Ai, pois é, que vocês têm essa pira, né? É, mas essa trilogia última, eu sempre gostei de Star Wars, mas essa trilogia foi dura de roer, viu? Foi Foi ruim? complicado. A primeira, até o filme do meio lá, acho que é o melhorzinho, mas esse último foi de lascado. Foi Olha, muito ruim. vocês têm propriedade pra falar disso, eu não tenho. muito Acredito no que mais vocês do estão que eu. dizendo. Endosso, Já é mais endosso. do que Muito ruim. eu. E Mas as diferenças Muito bem. de podcast Sim, sim. tem que falar também? Ou Não, tá bom? se você quiser. aqui é Não. livre. Aqui é... Você Não, fala. tá aqui, bom. ó. Beleza. Não, é que assim, o que eu tenho feito na vida é escutar podcast enquanto eu lavo louça. Então é uma dica aí pros nossos ouvintes. Opa, Escutem o diga podcast lá. de marketing enquanto vocês Sim. estão lavando uma loucinha. O pessoal que deixa Mas acumular a eu- louça, assim, pode ouvir mais. Isso, pode ouvir até o episódio de SEO do Guilherme, que ele fala pra caramba. Maravilhoso. Talvez esse daqui bata o recorde, né? Não sabemos ainda. Não sei ainda, não fiz a minutagem aqui, mas eu vou Em ver daqui 3 a a pouco. coisa flui mais. É verdade. E, dona Thaís, posso fazer uma perguntinha? Rapidinho? Pode? Sim. Qual é o Instagram? Qual é o aplicativo mais acessado do seu celular? Ai, meu Deus. Fora o Instagram, sério, ele fica me mandando uns reportes absurdos. Assim, ó, tipo, teve dias que eu passei 8 horas no Instagram, cara. Eu fiquei muito puta quando eu vi isso. Falei, gente, sério? Expediente? Você não trabalha essa com isso? É um desculpa. expediente. É, óbvio, né? Eu trabalho com isso, mas mesmo assim, cara, 8 horas, tipo, uma jornada inteira de trabalho no Instagram. Que loucura. Batendo ponto, O literalmente. aplicativo segundo, acho que talvez seja o WhatsApp. Bem palha essa resposta, né? Você queria uma coisa muito especial, um joguinho, talvez, mas não. Live, uma curiosidade. Dreams, não sei o quê. Curiosidade Não, só. O meu caminho, assim, no celular é tipo assim, do Instagram pro Twitter você não usa WhatsApp. muito. O quê? O Twitter não. No Twitter eu parei de usar em 2008, na verdade. Eu fui da Oh, primeira meu leva, Deus. da primeira onda do Twitter, daí eu larguei mão dele, tipo... quando eu pergunta. trabalhava com a Luísa, eu tinha Twitter, adorava. Sim, a gente Anos batia atrás. altos papos no Twitter. Altos papos no Twitter. Nossa, É, o Twitter não, é mas o meu eu- mais usado. Mas é mais uma pergunta mas- curiosa mesmo. Pois é, mas acho que é isso, assim. E também eu entro bastante no YouTube, assim. No Spotify também. No Spotify é muito usado, porque eu escuto música o dia inteiro, então... Justo. Muito bem. Muito bem, dona Thaís Marques. E as Beleza. pessoas que quiserem acompanhar a sua trajetória nessa internet, no seu império midiático, quais são... Agora é o momento jabá, né? Faz teu show aí. Ai, maravilhoso. Bom, então, pessoal, meninas, tudo bom? É o seguinte, Coisas de Diva, se você digitar no Google, você já vai encontrar Coisas de Diva, não é Coisas de Divas, como algumas pessoas escrevem. Vai achar todas as informações, mas basicamente o arroba do Instagram é arroba Coisas de Diva, tá assim também no YouTube, enfim. Eu ia falar Facebook, mas quem liga para Facebook hoje em dia? Tá Bom, né? Bom, aí a gente só não tá no TikTok e nem no Snapchat, porque o Snapchat morreu. ruim. Mas enfim, isso Coisas de Diva, e daí o meu pessoal, se algum gatinho se apaixonou pela minha voz, pode olhar como sou linda lá no arroba Thaís Marques86. É com H, tá? Thais. Marques86. Também. Ano que eu nasci, no caso, então vocês já vão saber que eu tenho 33 anos. É isso aí, pessoal. Vai fazer conta. Isso vai fazer conta. É, É que eu vou fazer 34 esperamos. ainda. Eu errei no seu quiz, né? Perdão, eu calculei o ano, mas não calculei. Esqueci que maio vem depois de abril, né? Pegadinha, hein? Eu sou geminiana. Pegadinha. Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, chegamos ao final de mais um Boteco do Marketing, né? Luísa, Exatamente. onde que as pessoas podem nos encontrar? É verdade, né? As pessoas podem nos encontrar em vários lugares, assim, não é por Vários falta de opção. Vários lugares. E já que a gente Basicamente não o Instagram, né? mas vários lugares no Instagram, né? Vamos lá. A gente tá, então, no arroba BotecoMKT. Acompanhe lá, porque a gente tá bolando aí uma série de ideias legais para colocar lá também no nosso Instagram. Então não vai ser só teaserzinhos dos episódios, a gente quer fazer algumas coisas mais interessantes. Queremos criar conteúdo?
iremos criar conteúdo. Estou falando isso em Ah. primeira mão. Nem o meu Olha aí, co-host sabia disso. muitos breaking news. Hein? Nem o meu Total, co-host sim. sabia disso. Né? É. Roxo, aqui o negócio é assim, ó. É jornalismo verdade aqui. Jornalismo verdade. E, bom, @Boteco de Marketing, Boteco MKT, né? Desculpa, o Boteco MKT, tanto no Instagram como no Twitter, né? Querido. A gente também, para quem quer acompanhar os nossos drinks e as nossas aventuras etílicas, no @HeyBartender, Precisamos postar mais lá. Bartender BR, né? A gente precisa postar mais lá. Em vários lugares a gente precisa postar mais, né? E o meu Instagram pessoal, que é o @Luiza com S, BWK. E qual que é o teu Instagram mesmo, moço? O meu moço é Gconter. C-O-N de navio, T de terra, E-R. Gconter no Instagram e no Twitter. Também não posto muito, mas tá lá. Ele é tipo a minha mãe, assim, tem a conta, Thaís. não posta, mas tá lá vendo, né? Thaís, você que falou tudo planejamento, né? Assim, tudo planejado, puxa, abril, tudo, mas ainda assim vocês se veem hoje falando, puxa, eu deveria postar mais? Isso não acontece mais. Queria postar mais? Se você se acha culpada por ter postado menos. Não, você posta bastante. Não. Não, Certo. inclusive a gente diminuiu ao longo dos anos a quantidade de postagem. Devia ter postado menos. Essa Não, na culpa verdade, eu não tenho, né? Não carrego essa culpa, gente. Graças Então a tá Deus. Muito bem. Muito bem. Obrigada Muito bem. pelo Alguém- convite. Adorei conversar com Nós vocês hoje. Agradecemos. Maravilhosa presença. sempre. Nós que agradecemos. Galera, Beijo. muito obrigada por vocês terem ficado até esse horário. Thaís, obrigada por ter topado e pelas nossas perguntas cutuquentas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê, na verdade se vê não, né? A gente se ouve. Se ouve por aí. Vocês ouvem. Aí vocês vão ouvir a gente aí num próximo episódio, beleza? Um beijo pra vocês, Thaís, muito obrigada. Guilherme, juízo, bebam água, tá? Lavem as Sim, mãos lavem as mãos. e não saiam de casa. E é isso, minha gente. Um beijo a todos. Falou! Valeu, beijo. Falou!